Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. E dando continuidade, graças a Deus está sendo um maior sucesso, com as entrevistas dos candidatos a vereadores da Grande Florianópolis. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Restaurante Empório, a Litoral Parafusos, Ibases, a Construtora Moinho e a VIP Informática. Nós vamos entrevistar essa semana a Aline, que é conselheira tutelar do município de Biguaçu e vai ser candidata a vereadora no nosso município. Dando continuidade às entrevistas com candidatos, você que quer ser entrevistado, entre em contato pelo meu WhatsApp, que está aí na tela, entre em contato pelas redes sociais jornais e venha conversar conosco para você ser entrevistado e falar sobre as suas propostas como candidato a vereador. Aline, é um prazer recebê-la aqui no Em Foco Podcast. Oi, Décio, muito feliz com a oportunidade, com o espaço, muito obrigada, estou muito honrada de poder contar um pouquinho da minha experiência e obrigada mesmo pelo espaço. Que bom. Aline, a gente sempre começa as entrevistas com os candidatos a vereadores, para ele falar um pouquinho da biografia da pessoa, né, do candidato. Você é natural de Biguaçu, se você é natural de Biguaçu, você trabalha com o quê? Você estudou, qual é o seu nível escolar, né, os estudos que você tem? Então fala um pouquinho de ti para o internauta saber quem é a Aline. É Aline Coutinho, seu sobrenome é Coutinho, né? Isso, é Coutinho. Eu nasci aqui mesmo, né? Só não nasci em Biguaçu. Mas é manezinha? Porque na verdade eu nasci em Tijucas. Tá. Nasci em Tijucas, não tinha maternidade aqui, minha mãe correu para Tijucas. Uhum. Mas a minha família é toda nativa, nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui na escola. Você é parente do Jorge Coutinho, do Sim, Tijuquinhas? Não, do Jorge Coutinho não. Não, da dona Ana Coutinho Locks, né? Tinha a dona Ana do Grupo Arcos. Eu sei que tem uns parentes meus uns lá com Coutinhos Tijuquinha lá, mas eu não tá. conheço nenhum deles. Tá. A minha família é mais ali de Três Riachos. Três Riachos. Isso, perfeito. meu avô, né, ele era mais de lá de Três Riachos. E tá. a maioria da minha família ali é mais do Prado de Baixo. Então eu cresci ali no Prado de Baixo, morei muito tempo no Residencial Biguaçu também, com a minha família ali assim que lançou. A gente foi uma das primeiras famílias a se mudar ali para perto dos Gêmeos, ali o residencial. Sim. Acho que eu moro lá também, não desce? Não. Tu também não. Foi o Zebrinho. Tô me O confundindo. Zebrinho morou lá. Então. E a gente morou lá bastante tempo também. E hoje eu continuo morando ali no Prado. Que eu me lembro de ti, assim, comecei a ver você quando você começou a assumir o negócio do conselho tutelar, né? Já Sim. fazem o quê? Você está há quanto tempo no conselho ali? Eu tô há 4 anos e 8 meses. 4 Estou no meu anos e 8 segundo meses. mandato. Isso. Tá. Como tu me perguntou ali, a minha formação é em psicologia. Você é psicóloga? Isso, eu sou psicóloga, me formei em psicologia em 2016 e sempre trabalhei mais na iniciativa privada. Trabalhei na Coca, na Vompar, né? Que era a Coca. Mas dentro da área? Na área? Dentro da área de recursos humanos. Trabalhei 2 interessante. anos na Coca também, passei por algumas empresas e sempre gostei muito da iniciativa privada. Perfeito. E aí então você entrou em 2019 como conselheira? Isso, em 2019. E como é que foi? É uma eleição, né, para ser conselheira, né? Isso. E como é que foi assim, você conselheira? O que deu essa vontade em você de ser conselheira? Então, eu participo hoje da Igreja Sara Nossa Terra, faz 10 anos que eu participo da igreja e eu trabalhava sempre com liderança voltada para adolescentes. Então, durante ali o período da eleição, eu trabalhava já com adolescentes uns 5, 6 anos, mais na igreja, de forma voluntária. Então, eu tinha o meu trabalho na empresa privada e trabalhava ali com os adolescentes, trabalhando com liderança, acompanhamento. E em 2019, meu pastor chegou para mim e falou: Aline, tu viu que saiu um processo seletivo para conselheira tutelar? E eu nunca tinha tido muito contato assim com a função, não sabia muito bem como que funcionava. Ele falou: olha, eu acho que tem tudo a ver contigo, porque tu se formou em psicologia, tu já trabalha com criança, com adolescente aqui na igreja, e quem sabe tu consegue, na tua vida profissional, fazer aquilo que tu já faz aqui na igreja de forma voluntária, né, que é servir nessa área profissionalmente também. E foi muito boa assim, a dica dele, porque eu fui atrás, tentei entender como é que funcionava, daí descobri que era uma eleição. É uma eleição, né? É uma eleição onde todo mundo pode participar. Muitas pessoas ainda não sabem. Esse ano foi 2.000 pessoas votar. Então, Em 2024 teve? Teve agora em 2023. Tá aí, você se reelegeu então? Isso, eu vim para o meu segundo mandato. No segundo mandato. Em 2019 foi meu primeiro mandato. Eu fiz 230 votos na época. E fui pedindo votos de casa em casa para os familiares. Como candidato a vereador? Candidato normal. E daí o pessoal, mas como é que vota? Que eleição é essa? E daí tu tem que fazer todo aquele trabalho de explicar, né? Como que funcionava. E aí foi muito legal, consegui entrar em segundo lugar. Fiquei em segundo ali pela questão de voto. E
entrei no Conselho Tutelar. Daí, a partir dali, eu comecei a me envolver realmente com os direitos das crianças e adolescentes em todos os âmbitos, na área da educação, da saúde. Então, eu comecei a entender como que o serviço público se organiza, porque até então eu não tinha tido muito contato. Eu tinha até, na verdade, um certo receio, eu não gostava, assim, nunca pretendi trabalhar na prefeitura, nunca tive nenhuma identificação com o serviço Porque tu público. estavas na iniciativa privada na Coca-Cola. Eu estava no período de transição. Transição. Isso. Porque ficasse muito tempo na Coca-Cola Fiquei trabalhando. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí depois virasse conselheira. Isso, daí vim também para função de conselheira. Aí fui eleita e comecei a ter esse contato. Aí fui entendendo, né, como é que funciona assim as secretarias e tudo Aline, isso. antes nós entrávamos na questão política, das tuas propostas, né, que é o objetivo principal aqui da nossa entrevista, mas assim, o que te chamou a atenção no conselho? Até porque nós temos um exemplo de conselheiro que hoje é um grande político em Biguaçu, que é o Alexandre, que é o vice-prefeito, né? Sim. Que foi candidato a vice, que elegeu o Salmi, e eu acho que deve-se muito ao trabalho do Alexandre como vice, ele fez com que o PMDB em Biguaçu tivesse, na primeira vez na história, mais votos no centro da cidade, que é o bairro que o Alexandre representa. Sim. Então, quer dizer, tudo isso, claro, o Alexandre é um cara, todo mundo gosta dele, mas muito deve-se ao trabalho que ele fez no Conselho Tutelar, né? Então você está na mesma área, né? Inicialmente eu não tinha muito essa ligação da política com o Conselho Tutelar, não tinha muito esse entendimento. O que me fez decidir ir para o Conselho foi a oportunidade de eu poder trabalhar profissionalmente remunerada, né? Defendendo e trabalhando diretamente com os adolescentes, porque era algo que eu já fazia há muitos anos na minha igreja. Então, eu falei, cara, eu vou conciliar isso aqui, que é uma paixão, que é servir nessa área na minha igreja, com a minha área profissional. Então, eu vi nisso, né, uma oportunidade para eu conseguir fazer as duas coisas que eu já gostava, me identificava, e a parte política veio depois. Daí veio depois. Mas o que te chamou a atenção? Algum caso, assim? Eu fico sempre curioso, porque eu me lembro que o Alexandre já contou alguns casos para mim, outros conselheiros que eu já conheci. Casos assim, Biguaçu é complicado, tem muita criança sofrendo, tem muita gente abandonada. Dá um raio-x do que acontece na cidade. Então, o internauta ter noção, porque a gente, às vezes, a gente vive aqui, você está no celular ali e não sabe o que está acontecendo. Tem uma criança sofrendo, ou então sendo estuprada por um familiar. Então, deve ter muitos casos, assim, que você fica à vontade para contar um pouquinho para o internauta. Então, quando eu estava fora do conselho, né, eu não tinha esse contato, eu também imaginava que por Biguaçu ser muito calmo, assim, mais tranquilo, uma cidade menor, não haviam tantas situações de crianças sofrendo violência sexual, física, né? Que coisa. Só que entrando lá no conselho eu percebi que não, que realmente existe um número alarmante assim de casos aqui em Biguaçu, tanto envolvendo a violência sexual, né, violência física, negligência, muitos pais que fazem uso de drogas, que essas crianças ficam, né, de forma vulnerável, expostas a toda a situação de risco. É muito caso ali, então. Muito caso. A gente atende uma média hoje coisa triste, assim, né? de 1.700 ocorrências por ano. Tá, e doido, se dividir isso aí por mês, que loucura. Dá umas 100 e poucas ocorrências. Cada conselheiro hoje atende uma média de 30 a 40 ocorrências por mês, de apurações de denúncias. Então, tem denúncias que procedem, tem denúncias que geralmente pode ser que não procede, porque muitas pessoas utilizam do conselho, às vezes, para atacar, né, o pai, a mãe, e a gente apura a situação e vê que não procede, ou às vezes alguma denúncia não procedente de algum vizinho, mas muitas denúncias procedem. E aí é que entra essa questão de o conselho tutelar, a gente apura a denúncia, só que a gente não atende, a gente não acompanha essa criança. A gente precisa dos equipamentos para acompanhar essa criança. Então, quem que são os principais parceiros ali da rede de proteção dessa criança? O CRAS, o CREAS, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, porque a gente precisa de toda a rede funcionando para que a gente consiga proteger esses direitos. E aí que entra a questão política, porque eu entendi que para proteger direito a gente precisa ter uma política pública funcionando. As secretarias elas precisam estar funcionando, né? Nós não podemos ter fila de espera quando a gente está falando de uma criança que foi violentada sexualmente e que está numa fila de espera 1 ano, 2 anos para receber algum tipo de acompanhamento, de atendimento. Então, são situações muito graves hoje que muitas vezes precisam aguardar porque tem os equipamentos ali cheios. Ele fica na casa com o cara que está abusando? Em situações assim que fica comprovado, né, a situação do abuso ou que a suspeita ela tem indícios, a gente pode pedir o afastamento do agressor até que seja apurado a denúncia.
Em situações onde existe uma suspeita, mas a gente não consegue ter uma situação tão clara, o CREAS ele faz esse acompanhamento da família, né? Que ele é um centro especializado para situações de violência, com a mulher e com a criança também. Ô Aline, você, uma experiência dessa, né? Você Meu dentro Deus. da Câmara, meu Deus, você pode trazer muitas ideias ali no órgão público, né? Para poder criar. E hoje Biguaçu consegue atender, nós temos lugar para as crianças ter onde dormir, se você tiver que tirar de uma casa. Sim, hoje a gente tem um convênio, né, um contrato ali, existe um contrato entre a prefeitura e casas de acolhimento. A gente tem 2 casas aqui no município que atendem essas crianças. Mas o que acontece, Décio? Hoje eu acho que a presença de uma mulher dentro da Câmara faz toda a diferença. Porque esses assuntos mais sensíveis, envolvendo o direito da criança, o direito da mulher, muitas vezes não é tocado dentro da Câmara de Vereadores. Eu acredito até pela formatação, né? Porque hoje a nossa Câmara ela tem 14 homens e uma mulher. Então, existem, pelo menos as sessões que eu acompanho, nesses 5 anos que eu estive dentro do Conselho Tutelar, nós não percebemos esse interesse da Câmara em situações envolvendo crianças em situações de risco, em filas de espera. Então, nós nunca recebemos uma visita de nenhum vereador dentro do Conselho Tutelar para entender quais são as principais demandas, o que daria para fazer para melhorar, né, o serviço da rede. Então, esse, na verdade, foi o meu principal motivo hoje para me lançar como candidata. Eu ia te perguntar. Exatamente. No conselho são 4 ou 5 conselheiros? São 5 conselheiros. 5 conselheiros. Isso. Ah, tá. Então isso te motivou. Porque você Isso. falou até pouco tempo que não pensava em trabalhar em coisa pública e acabou sendo conselheira, né? O pastor Isso. falou e tal. E agora você viu esse vácuo, vamos dizer assim, na Câmara de Vereadores, e aí você optou, vou ser candidata. Porque eu estive vendo um pouquinho das tuas redes sociais. Tu és conservadora, Aline. Tu és uma conservadora, Sim. bolsonarista, acredito eu, né? Você tá qual partido? Vai ser, eu estou saindo pelo Podemos. Pelo Podemos, candidato do Podemos. Então, como é que é ser conservadora? Conta um pouquinho desse teu... Por que virasse uma conservadora, né? Uhum. E claro, já falasse, né, por que estás indo na Câmara de Vereadores. E pode começar a citar as tuas propostas, se eleita for vereadora. Sim. Então, eu me considero uma pessoa conservadora, até pelo aquilo que eu acredito, né? As bandeiras que eu defendo, alguns valores e princípios que para mim é muito forte. Então, eu me considero totalmente conservadora em relação àquilo que eu acredito mesmo como principais valores, né, da minha vida. E hoje eu entendo que ser conservador, né, não é suficiente hoje para te ser um candidato, um bom candidato. Eu votei no Bolsonaro nas 2 últimas eleições, em 2018 e também em 2020, né? Não, 2022. Estou misturando já as eleições. 18 e 22. Isso, 18 e 22. Votei no Bolsonaro. Porém, assim, eu acho que hoje o que me valida como uma candidata vereadora, o que traz peso para aquilo que eu consigo realizar dentro do município não tem a ver apenas com as minhas ideologias, com aquilo que eu acredito, e sim com a minha experiência e com as minhas pautas voltadas para o município. Então, eu acredito que o equilíbrio de um bom candidato é você entender qual que é a ideologia dele. Eu acho que hoje em Biguaçu a gente ainda não tem isso tão claro. A maioria dos candidatos preferem não deixar isso tão claro, acredito que por motivos políticos, mas para mim, como eleitor, é importante eu saber se aquele candidato, qual que é o valor dele, qual que é a ideologia, aquilo que ele acredita, só que não é suficiente. Então, hoje, assim, os meus valores, eles estão muito bem pautados, porém, eu tenho uma experiência e eu tenho um conhecimento do município, das vivências, das limitações, em relação aos principais serviços, que eu acredito que me valida como uma candidata que consegue fazer a diferença. Então, assim, se alguém me perguntar qual que é o teu posicionamento sobre determinada situação, eu vou falar abertamente. Só que eu não tenho só isso para oferecer, Décio. Eu tenho pautas e propostas muito bem claras com base na minha experiência dentro do Conselho Tutelar. Perfeito. Eu venho acompanhando, principalmente no teu Instagram. E uma pergunta para você, Aline. Como é que tu, num município como Biguaçu, que elege vereadores, lá que dá o tapinha nas costas, que está lá no bar, que na verdade aquele clientelismo, que não dão valor a essas pautas que você está falando. Sim. E acaba, às vezes a gente vê vereador sendo eleito porque está lá tomando cachaça junto com o eleitor. Sim. Então, infelizmente tem muito disso. Sim, com exceções, é claro, mas tem muito disso. Sim. Como é que qual é a tua estratégia porque eu vejo lá você falando no teu Instagram, não vote assim, porque senão você vai ter esse problema no futuro. Você fala bastante coisa marcando, que as pessoas ficam pensando. Eu fiquei assim, pô, são colocações inteligentes que você faz. Sim. E como é que você vai conseguir convencer um leitor, vamos dizer assim, viciado,
que tem, Sim. infelizmente tem. Até pelo porte da nossa cidade, a política sempre se desenhou dessa forma, sem né? dúvida. Como é que vai convencer a não votar no cara lá que estão acostumados a votar e votar em você? Então, eu acredito que a gente precisa hoje em Biguaçu resgatar a real função de um vereador. A gente está um pouco perdido em relação a qual que é a função do vereador. Então, assim, muitas pessoas acham que a função do vereador é atender às minhas demandas particulares. Ele não precisa se preocupar com o coletivo, ele não precisa se preocupar com uma fila de atendimento, ele não precisa se preocupar com uma fiscalização de um contrato, ele precisa se preocupar com as minhas demandas. E quando a gente trabalha a partir desse olhar individualista, onde as minhas demandas ela está acima do coletivo, a gente acaba elegendo pessoas para atender às nossas próprias demandas pessoais, né? E eu acho que um bom vereador, ele é alguém que ele exerce as suas funções de verdade. Então, muitos vereadores hoje, se a gente parar e perguntar, olha, me fala 4 principais funções de um vereador, talvez ele não saiba responder, porque ele acha que não, eu preciso fiscalizar, eu preciso estar olhando o buraco na rua, eu preciso estar levando a pessoa no médico, porque não tem o transporte, ao invés de resolver o problema do transporte, eu fico levando essa pessoa no médico sempre que ela precisa. E isso gera uma relação de dependência entre o eleitor e o vereador. Aí tu vai olhar no histórico, não tem nenhuma tentativa dele de melhorar o transporte para aquela região, porque talvez não tenha interesse, porque a partir do momento que eu gero um sentimento de dívida naquela pessoa, eu vou ter aquele voto e eu vou gerar aquela dependência da pessoa. Então, eu acho que a gente precisa resgatar... Aquela situação de deixar a pessoa pobre para sempre estar ajudando e ganhar o voto dela, né? Isso, a gente precisa dar autonomia para as pessoas e pensar no coletivo, porque se aquele teu eleitor tem problema em relação ao horário, algo específico, aquela região tem um problema. E tu não foi eleito para ficar atendendo demandas apenas individuais, né? A gente foi eleito para poder trabalhar para a melhora do todo, do coletivo. Você falou bem, eu até já comentei em entrevistas anteriores, Aline, que o vereador virou uma figura, o resolvedor de problemas. Não devia ser vereador, o nome vereador de Biguaçu, devia ser resolvedor de problemas. Sim. Que não é, nós temos assistência social, nós temos a Secretaria de Obras, nós temos a Secretaria de Saúde para resolver problemas do cidadão. Sim, e se não está funcionando, se a pessoa ela precisa de algo que ela tem direito, e ela precisa acionar um vereador, é porque aquele serviço não está funcionando da forma que deveria. Bem isso aí. Então, assim, por exemplo, tem um vereador que me passaram, né? Porque eu vou votar nele, porque sempre que a minha mãe fica doente, ele leva ela no médico e passa o dia inteiro lá na emergência, aguardando o atendimento. E eu acho isso nobre, eu não desconsidero isso. Eu acho que uma pessoa que usa do seu cargo para ficar à disposição de outra pessoa servindo é nobre. Mas, assim, se ele está lá acompanhando essa pessoa, quem que está na Câmara? Quem que está pensando no coletivo? Quem que está pensando em projetos? Hoje eu visitei o site da Câmara de Vereadores, o portal da transparência, a página de cada vereador e ali tem os indicadores. Tem vereadores hoje, que entregaram 3 projetos em 4 anos de mandato. Entendeu? Então, assim, no tempo que está ali tentando resolver pequenas demandas, ao invés de pensar no problema no todo e trazendo soluções reais ali, que vai resolver o problema, a gente acaba gerando essa relação de dependência que, no meu ver, é uma velha política. E a gente precisa reformar isso aqui em Biguaçu. Então, a gente precisa resgatar esses valores. Por exemplo, os contratos estão sendo fiscalizados? O contrato hoje que presta serviço para a UPA, ele está sendo fiscalizado? A UPA se comprometeu, a empresa que assumiu, em entregar o número X de médicos. Esses médicos estão sendo entregues? Eu não estou fazendo nenhum tipo de denúncia, eu estou fazendo questionamentos, que é o trabalho, até porque eu não sei de fato, né, em relação como que está, porque eu não sou vereadora, é um exemplo. Então, está sendo entregue. No Vendaval, hoje, a gente está acompanhando ali um habitacional, que está se instalando, né? Inclusive muito bonito ali da construtora Moinho, tem 700 apartamentos. Quando a gente, como conselheira tutelar, a gente olha para um habitacional daquele, a gente pensa 700 apartamentos, 1.500 pessoas, número X de crianças e escola para essas crianças. Cadê a creche? Como que vai ser isso lá no bairro? Porque as escolas que tem hoje lá, elas não comportam mais. Então, assim, esse contrato, a construtora vai oferecer algo, né, vai devolver algo ali para o bairro, porque é previsto por lei. Então, eles podem, né, numa iniciativa pública-privada ali, olha, construir, levantar, ceder, né, o serviço, enfim. Então, existem formas de a gente fiscalizar e a gente crescer de forma ordenada e não muitas vezes como a gente tem a experiência de algumas cidades vizinhas que cresceram
em prédio, em infraestrutura ali, né, em espaço, mas não cresceram ali, né, com forma assim ordenada, né, o saneamento básico, a educação, a saúde. Então essa é uma preocupação minha. A gente precisa acompanhar esse crescimento de perto e saber se a gente não vai de fato prejudicar o município também, né, ter esse acompanhamento. Vai virar um colapso depois. Isso. Aline, fique à vontade, você é eleita vereadora. Qual vai ser o seu primeiro projeto? E pode citar os outros projetos também que você tem na sua cabeça para defender na Câmara de Vereadores. Sim, a gente sabe que hoje na Câmara de Vereadores ela é composta por 15 pessoas, então tudo que tu for fazer dentro da Câmara, tu precisa de uma aprovação da maioria, então não adianta muitas vezes eu chegar aqui e falar que assim que eu for eleita eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir, né, colocar tudo que está na minha cabeça em prática, porque eu dependo de toda uma Câmara, eu dependo de um bom projeto, né, eu vou precisar defender ele, argumentar. Então, assim, a gente tem algumas pautas que é importante para que as pessoas tenham ciência o que eu acredito e o que eu vou lutar lá dentro. O resultado, obviamente, vai depender de um conjunto de situações, né? Hoje, uma das minhas preocupações assim, principais é a segurança pública. Então, o município, como eu te falei, ele tem crescido muito, só que a gente não tem acompanhado a segurança pública, o aumento da segurança pública para o número de habitantes. Então, hoje a gente conta com uma equipe muito reduzida, até a gente estava conversando ontem com o policial, são 2 viaturas para atender ocorrências ali da Polícia Militar. Tem a inteligência, tem o tático, mas esse atendimento mesmo são 2 viaturas para o município todo. Então, a gente precisa lutar por uma ampliação da segurança pública, a Guarda Municipal Armada, que a gente sabe que existe o projeto, mas ela precisa sair do papel. Então, hoje é uma preocupação minha em relação ao monitoramento, que também foi algo que começou, mas ficou um pouco parado. Morreu na casca, né? A gente precisa retomar esse monitoramento, colocar câmeras de segurança nos locais, às vezes fazer uma parceria com as empresas que já possuem câmera em determinados locais, né? Colocá-las em contato ali com a segurança. Então, eu acredito que é uma das prioridades hoje para a gente não perder esse sentimento, essa sensação de segurança para ir na praça, passear com a minha filha, como eu falei esses dias em um dos meus vídeos, para eu conseguir sair na rua e não ter preocupação de ser abordada, né? De forma ali inadequada. Então, hoje é uma das minhas principais bandeiras também a segurança pública aqui no município. E eu vi alguma coisa também sobre autista. O que você defende ali efetivamente? Tem um projeto ligado às crianças com autismo? Sim. Então, Décia, em relação ao autismo, eu não coloquei ela como uma proposta principal dentro da minha campanha devido à sensibilidade do assunto. Perfeito. Eu vejo muitas vezes candidatos utilizarem dessa bandeira em período de campanha, gerarem uma expectativa nessas famílias, né, atípicas, e não conseguirem suprir depois. Então, a gente não pode utilizar essa bandeira apenas para ganhar votos, porque senão eles se enchem de expectativa e muitas vezes o vereador não consegue colocar em prática aquilo que ele prometeu. Porém, assim, eu tenho muita vivência, né, contato com famílias atípicas. A minha igreja tem todo um trabalho de inclusão devido à quantidade de crianças que frequentam hoje a igreja. A minha pastora ela tem um projeto social voltado para crianças atípicas, onde eu estava como voluntária até antes de iniciar a campanha. Então, eu tenho muito contato, além de todos os atendimentos com famílias atípicas dentro do Conselho Tutelar. Então, assim, o meu compromisso com as famílias atípicas é a gente ampliar o atendimento. Então, a gente tem que pensar hoje numa avaliação e diagnóstico, que foi agora lançado, né, até o CERDIA, mas ainda está atendendo aos poucos, né, acabou de ser inaugurado, mas a gente precisa pensar numa avaliação e diagnóstico e também numa intervenção precoce. A gente precisa ampliar. Hoje, a nossa PAI, ela não dá conta da nossa demanda também. Né? Então, a gente precisa entender também se não tem como a gente melhorar esse serviço da PAI, a gente ampliar ele. Hoje pode ver que a gente está no mesmo prédio há muitos anos, né? Da mesma forma, e hoje a quantidade de crianças atípicas é muito grande. Então, a gente precisa também acolher esses pais diante de um diagnóstico. Hoje a gente não tem esse serviço de acolhimento. E, às vezes, um simples grupo de apoio já ajuda, sabe? Às vezes, a gente não precisa fazer muito além daquilo que é técnico. Por exemplo, lá na nossa igreja hoje, nesse projeto social, a gente tem a oficina com a criança. Então, todo sábado é feita oficina com as crianças. E, enquanto as crianças são atendidas, as famílias são acolhidas através de um grupo de apoio. Então, já teve psicóloga que acolheu. Esse sábado agora vai ter uma nutricionista que vai falar sobre alimentação para os pais, enquanto as crianças recebem a terapia. Então, a gente precisa também pensar em parcerias com ONGs, com a iniciativa privada, porque a gente entende que é um custo muito alto.
né, que envolve todo esse tratamento. Mas a gente precisa começar, né? A gente precisa, de fato, colocar como uma prioridade. Porque hoje a gente vê muitas famílias assim que não recebem o apoio que deveria. Perfeito. Olha, você como conservadora, hoje nós temos uma eleição polarizada, né? Nós temos 3 candidatos em Biguaçu, que é o Salmi, que vai para a reeleição, o ex-prefeito Tuta, que é o candidato da oposição, e temos também o candidato do pessoal, que é o Auri. Sim. Você não era para estar no PL? Sim, talvez sim. Porque O que acontece? O PL hoje indicou o vice do Tuta, né? Isso. E você está apoiando o Salmi. Então, Isso. então, como é que ficou isso daí? Por que você acabou estando com o Salmi e não estando com o PL? Então, na verdade, hoje eu recebo apoio de 2 deputados muito importantes para o conservadorismo, que é o deputado Gessé e a deputada Carol Detoni. Ambos são do PL. O nosso time hoje que me ajuda, que a gente formou, que a gente trabalha junto, basicamente eles, né, participam também do PL, eles estão linkados ao PL. Só que aqui em Biguaçu a gente optou como time, de não abraçar o PL de Biguaçu porque não representa aquilo que eu acredito. Então, hoje eu acredito que as lideranças que estão no PL hoje não são, de fato, conservadoras. Então, a gente conhece o histórico, né? Às vezes as pessoas falam, mas o Bolsonaro está apoiando, mas o Bolsonaro não conhece, né, o candidato. Eu conheço o histórico e acredito que não defendem pautas que se aproximam, sabe? Então, assim, muitas pessoas perguntam, mas por que tu ficou com o Salmi, que também ele não é um conservador declarado, a gente não sabe se o Salmi votou, né, no Bolsonaro, no Lula, enfim, ele é MDB, isso não é tão claro, só que o Salmi, ele se mostrou uma pessoa muito aberta em determinados momentos ali dentro do conselho e ele se mostrou muito firme em relação a nenhum tipo assim de ideologia interferir no trabalho, entende? Então, hoje eu confio no Salmi, confio no perfil técnico dele, principalmente, confio na liderança dele para permanecer como prefeito em Biguaçu. Então, eu prefiro estar, muitas vezes, do lado de uma pessoa que não diz que é bolsonarista só para se promover ou para utilizar de algum tipo de benefício, porque ele não utiliza disso, do que uma pessoa que é e, na verdade, diz que é e, na verdade, fica meio suspeito ali né, se realmente Entendi. é ou não é. Enfim, então assim, eu acho que as pautas elas são importantes. Só que aquilo que tu vive, o teu histórico, ele vem além, sabe? Ele vem antes desse posicionamento. Então, eu tenho certeza que eu sou conservadora. Agora, se o pessoal que está no PL daí eu não sei. Aí cada um tem que, né, responder por si. Então, eu acho que o conservadorismo ele não é um número. Entendeu? Eu acho que ele não é um número e eu acho que também a direita ela precisa amadurecer nesse sentido, né? O Bolsonaro ele tem um papel muito importante e fundamental, né? Ele continua teve e tem esse papel de trazer força, né? Esclarecer essa direita no Brasil. Só que a gente precisa amadurecer e escolher com base de forma com critérios, né? Daquilo que a gente acredita e não apenas tipo, eu vou onde todo mundo está indo, porque senão a gente se torna uma manada, né? Sem dúvida. Então a gente vai indo onde está todo mundo indo. Eu não penso dessa forma. Eu acho que a gente precisa ter maturidade para tomar as nossas decisões com base naquilo que a gente acredita. Perfeito. Aline, antes de a gente finalizar, eu vou fazer mais alguns questionamentos com você. O Podemos, o partido que as candidatas, elegeu 3 vereadores na última eleição em Biguaçu. Sim. Depois, no decorrer desse ano, se não me engano, entrou mais 2 vereadores que se filiaram ao Podemos. Quer dizer, Sim. o Podemos hoje, na Câmara de Vereadores, que tem 15 vereadores, tem 5. Tem 5 vereadores. Todos eles são candidatos à reeleição. Sim. Né? Tem mais pessoas que entraram no Podemos, como você, o João Kennedy, André Leal. Tem outras pessoas que eu acho que são candidatos fortes, né? Sim. No partido. Qual é a tua estratégia? Claro, não vai dizer aqui para todo mundo o que estás fazendo, mas como é que tu vai superar em votos uma turma dessa, né, que 5 vereadores que já estão lá, né, e candidatos de bastante potencial, como é que tu vais conseguir convencer o eleitorado, vencer e virar vereador do município de Biguaçu? Então, Décio, a escolha do partido, ele se deu pelas oportunidades hoje, né? O partido ele já tem atualmente 3 cadeiras ali na Câmara de Vereadores, podendo também ter a 4ª cadeira. E a gente escolheu o Podemos porque tem vereador em Biguaçu que foi eleito com menos voto que eu fiz para o Conselho Tutelar.
Então, na última eleição tivesse quantos votos? 536 votos. Então dobrasse, tivesse 200 e pouco, depois dobrasse. Fiz mais que o dobro dos votos, né? Então, só. na última eleição, tem vereador hoje dentro do Podemos que se elegeu com menos voto que eu fiz no Conselho. E a minha eleição no Conselho ela é facultativa. Então, eu tenho que convencer a pessoa de sair de casa num domingo para ir votar em mim, sendo que não é obrigatório, né? Então, eu acredito que hoje todos os candidatos do Podemos têm condições de chegar até as 4 cadeiras ali. Eu não acredito que eu estou em desvantagem por causa do número de votos que eu fiz no Conselho, por causa das minhas propostas, por ser uma comunicação nova, uma política nova, e eu acredito que tem eleitor que tem interesse nessa nova política. Isso. E eu acho que o que conta muito para um novo, né, um candidato que está tentando a primeira cadeira, é o histórico dos outros vereadores, porque eles tiveram 4 anos para mostrar o trabalho deles, o trabalho deles está lá exposto, né, para quem quiser pesquisar, e eu estou aqui tentando a minha primeira eleição. Então, eu acho que a população ela pode avaliar. Eu dei uma oportunidade, os vereadores estão lá, e o que eles fizeram com essa oportunidade? Então, hoje, eu acho que a gente está partindo todo mundo do mesmo ponto de partida, né? Claro que, assim, a gente tem um pouco mais de desvantagem porque a gente não está, de fato, hoje dentro da Câmara, a gente não tem resultado para mostrar. Mas eu acredito caso, que é possível. Deixa eu entender um pouquinho. Caso você for eleito, aí você tem que sair do conselho, aí tem que sair, no caso. Sim, eu estou de licença. Ah, tá de licença. E tu acha que ser candidata não prejudicou um pouco a pessoa que votou em ti como conselheira, agora tu é candidata, tu acha que como é que ela absorveu isso? Porque essas pessoas que votaram em ti, teoricamente, podem vir votar em ti como vereadora, porque já votaram em ti, né? Sim. Mas elas não votaram em ti para ser conselheira? Como é que tu está lidando com essa situação? Sim, eu tive alguns questionamentos de alguns eleitores e o que eu sempre explico é que hoje dentro do Conselho Tutelar, o meu trabalho, né, que eu tento fazer já dentro do Conselho, com eficiência, com transparência, legal. Porque assim, qualquer pessoa hoje pode chegar na Prefeitura e ter acesso à minha folha ponto, solicitar o meu trabalho lá em 4 ou 5 anos. Então, eu fiz um trabalho que eu tenho a minha consciência muito tranquila, muito bem feito dentro do Conselho Tutelar. Só que ele é muito restrito. Porque muitas famílias procuram a gente como conselheiro, a gente encaminha, mas a gente não pode fazer mais nada. Entendi. A gente acaba... Como vereadora, vai poder trabalhar melhor, mais, Com né? certeza, porque daí eu consigo ampliar, eu consigo fiscalizar melhor, eu consigo, de fato, né, entender por que tem tantas crianças aguardando atendimento, o que está acontecendo. Então, a nossa voz acaba ampliando mais. Então, quem substitui? Quem entra outra pessoa quando você sair? São suplentes, né? Suplentes, foram 11 candidatos, 5 assumem, 5 ficam e 6 ficam de suplente. Tá. Caso você eleita, entra o teu primeiro suplente. Se eu for eleita, dia 7 de outubro eu estou no Conselho Tutelar e eu vou permanecer ali até dezembro, realizando o trabalho da mesma forma que eu sempre fiz, né? Claro. E aí, em janeiro, assumindo como vereadora, eu preciso pedir a exoneração do meu cargo como conselheira. Então, assim, a grande maioria dos meus eleitores são pessoas que me conhecem, que acompanham o meu trabalho e sabem que que até inicialmente não era a minha opção sair como vereadora, né? Na verdade, eu fui convencida que aquele trabalho que eu faço no Conselho Tutelar ele poderia ser ampliado. E a maioria das pessoas entenderam e tem abraçado o projeto. Eu vejo... Meu Deus, eu dei o exemplo do Alexandre. O Alexandre se fez muito, né, pelo trabalho que ele fez no Conselho Tutelar. Sim. Acho que ele ficou 2 vezes, né? 2 mandatos, se não me engano. Tá. E além antes de nós terminarmos a entrevista, você pode ficar à vontade e falar mais de alguma proposta e pedir seu voto. Pode pedir o voto para o prefeito, dizer o teu número. Fica à vontade, pode olhar para essa câmera aqui e fica à vontade, tá? Eu queria pedir para vocês me seguirem na rede social, né? Até para eu não ampliar aqui tanto a entrevista. É um espaço muito bom, mas não tão comprido, né, Décio, para a gente conseguir falar tudo. Então, me siga lá no Instagram. Eu tenho um vídeo com todas as nossas propostas, tudo aquilo que a gente tem pensado para Biguaçu. E eu acredito que a gente precisa trazer uma renovação para a Câmara de Vereadores. Aquelas pessoas que tiveram a oportunidade em 4 anos de fazer o seu trabalho e não fizeram, eu acredito que não merecem novamente estar lá. A gente precisa colocar novas pessoas para que a gente consiga, de fato, ter uma nova política em Biguaçu. Então, para isso, eu conto com o seu voto em mim como vereadora. Fala o número, tudo pode falar o número, pode falar o número. 20.222. E o voto também para o nosso prefeito Salmi, e com a chapa Alexandre, que tem feito um trabalho muito bom aqui em Biguaçu e eu tenho certeza que vai ampliar mais ainda. Internauta, fique atento, nós vamos ter mais entrevistas com candidatos a vereadores aqui da Grande Florianópolis, principalmente aqui da comarca de Biguaçu. A ideia é realmente que eles levem as suas ideias,
Fique atento. Hoje nós temos as redes sociais para ver o que o vereador fez, o que ele quer fazer, as propostas, principalmente averiguar o passado, dar um Google lá no nome do vereador para saber o passado dele. E realmente é importante a renovação. Eu faço questão de entrevistar vereadores que estão tentando pela primeira vez, justamente para sensibilizar o eleitor para poder renovar. A Câmara de Vereadores renovar é interessante, tá? Principalmente aqui em Biguaçu. Aline, foi um prazer recebê-la e eu faço votos que dê tudo certo nesse caminho que está tendo aí para ser eleita vereadora de Biguaçu. Muito obrigada pela Até oportunidade. semana que vem com mais um Em Foco Podcast.